Queridos irmãos, vamos meditar essa noite então na palavra de Deus. Eu quero falar com vocês a respeito de mistério, testemunho e glória. Um encorajamento apostólico para os nossos dias. Esse vai ser o tema dessa mensagem essa noite. Nós vamos meditar em Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 13. Já está aí para você acompanhar. Mistério, testemunho e glória, um encorajamento apostólico para os nossos dias. Vamos olhar esses 13 versículos. E o alvo aqui, tanto dessa meditação, dessa pregação, como do texto, é trazer encorajamento. Porque o alvo desse texto que nós vamos caminhar essa noite é esse, encorajamento. O apóstolo Paulo, ele quer encorajar aqueles crentes, falando a respeito do chamado dele, da experiência dele nesse chamado e do que Deus fez. Por isso que eu coloco essas três palavras: mistério, que ele vai explicar a respeito deste mistério, o testemunho dele, que é o chamado dele, e a glória de sofrer pela pregação do evangelho. Vamos meditar essa noite. Então a ideia é trazer encorajamento. Irmãos, quando nós estamos em situações desafiadoras, em que nós podemos perder coisas importantes, aí, de fato, fica claro ao que nós realmente damos valor. É nesses momentos que nós demonstramos qual é a base que sustenta a nossa vida. Em momentos assim, momentos cruciais, momentos de provação, são nesses momentos em que fica claro o que tem fundamentado a nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele quer compartilhar um pouco da experiência dele como apóstolo e quer usar isso para encorajar aqueles irmãos. Nós vamos ver essa noite também a respeito do fundamento da nossa fé. A base da nossa fé é o ensino apostólico, é o ensino dos apóstolos. Vamos meditar nisso também. Então esse texto é um texto que deve trazer encorajamento. E nós vamos ver isso aí de duas maneiras, duas lições, tá bom? Grande ideia desse texto: a profundidade do mistério revelado e a glória nas tribulações nos encorajam a compartilhar o evangelho. A profundidade do mistério revelado e a glória nas tribulações nos encorajam a compartilhar o evangelho. Essa é a grande ideia, e nós vamos trabalhar no texto, ela vai ficar bem evidente. Quando nós entendemos o que é que Deus fez em Cristo, e todo o seu plano redentor, todo esse mistério que foi revelado, e também entendemos que nos foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer pelo evangelho, isso de certa forma vai nos encorajar a abraçar esse chamado de Deus para as nossas vidas. É esse o argumento que o apóstolo Paulo usa aqui, tá bom? E que também vai ser usado para conosco. Então nós vamos ver aí duas lições, e eu quero já começar aí na primeira, tá bom? Primeira lição: podemos ser encorajados pela compreensão do evangelho. Nós podemos ser encorajados pela compreensão do evangelho. Quero convidar você a caminhar comigo. Aqui, o apóstolo Paulo vai trabalhar a respeito do conhecimento do evangelho. Nós já vemos a partir do verso 1 que o conhecimento do evangelho, ou seja, conhecer o evangelho, saber sobre ele, ou pregar ele, invariavelmente trará provações para as nossas vidas, de alguma maneira. Porque ele diz aí no verso 1, capítulo 3, verso 1: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, gentios. Então ele diz: olha, eu estou preso, como uma das cartas da prisão, Nós sabemos que a carta aos Efésios é uma das cartas da prisão. Eu estou preso por amor a vocês. Vamos relembrar o que é dito anteriormente? Do capítulo 1 até o capítulo 2 que nós vimos, ele vai falar a respeito do grande plano de Deus, de como a própria Trindade desenrola o seu plano de salvação, desde a eternidade. Vai falar também a respeito de quem nós éramos e de quem nós somos agora.
Ele vai falar a respeito de que povo nós fazíamos parte e de que povo fazemos parte agora, ou seja, todo o privilégio que é ser a igreja, ser parte da igreja. Ele falou isso tudo, que é o plano redentivo de Deus. Aqui ele vai falar que por causa disso, porque ele entendeu isso, porque ele pregava isso e porque eles precisariam saber disso e serem fortalecidos nessa verdade, ele estava preso. É por esse motivo que ele estava preso. Ele não estava preso porque ele era um homem mau caráter, porque ele era um homem criminoso, porque ele era um estelionatário. Muito pelo contrário. Ele não foi preso porque ele era um fanático religioso, um manipulador, um aproveitador. Também não. Ele não foi preso porque ele apoiava um determinado partido político, um determinado grupo, uma determinada seita ou uma determinada filosofia ou ideologia. Muito menos. Ele estava preso por causa do Evangelho. Então, conhecer o Evangelho nos colocará numa posição desafiadora. Porque a partir do momento que você entende o Evangelho e você começa a pautar a sua vida a partir do Evangelho, você terá a oposição do mundo. E é o que ele estava experimentando. Então nós podemos já ver aí que ter a compreensão do Evangelho vai nos trazer muitas provações ou tribulações, de alguma forma. Você não vai ser presa, você não vai ser preso, ainda não, nesse contexto nosso, por causa do Evangelho. Mas você vai ser chamado, ou ser chamada, a ser um representante desse Evangelho na sua vida. Porque não basta saber o Evangelho, e nem saber contar ele de cor. Ele tem de estar presente na sua vida. Porque tem muitas pessoas que conhecem o Evangelho de falar, mas não vivem o que estão falando. Que não é o nosso caso, o nosso desafio nessa igreja não é esse. Então, a partir do momento que você conhece e se compromete, você começa a ter provações. É assim mesmo. E é o caso dele. Porque ele entendeu o Evangelho, ele foi chamado para pregar o Evangelho. O que aconteceu? Ele foi impulsionado por uma vida com muitos desafios. Era o caso dele. É muito bom nós sabermos todo o plano de Deus em relação à salvação e como isso nos inclui. Mas é muito desafiador viver isso no mundo que rejeita o Evangelho. Não é? Muito desafiador. Então, saber o Evangelho vai te trazer provações. Mas a boa notícia é o seguinte, ele vai trazer encorajamento agora para a gente. É que o conhecimento do Evangelho, meus irmãos, é algo sobrenatural. O conhecimento do Evangelho é sobrenatural, é algo que não existe nada no mundo igual. O Evangelho ele não é o fruto da reflexão de homens sábios. O Evangelho não é o fruto de interesses, ou de invenções, ou de genialidade, ou seja do que for. O Evangelho, saber dele, ter a compreensão do que ele é sobrenatural, é algo além desse mundo. E nós podemos ver isso a partir do verso 2, do verso 2 até o verso 4. Acompanhe aí comigo. Primeiro nós vamos ver aí no verso 2 que Paulo, ele, de certa forma, é o revelador desse mistério, porque diz: se é que sabeis da dispensação da graça de Deus. O que é a dispensação da graça de Deus? A palavra dispensação aí quer dizer administração. A maneira como Deus administra, como Ele serve, como Ele entrega essa graça dele. Então, ele está dizendo, se é que vocês sabem, no sentido de experimentar, não apenas na cabeça, mas experimentar, vocês serem alcançados por essa graça de Deus. É isso que quer dizer dispensação da graça de Deus. Ou seja, se é que vocês sabem, isso que me foi concedido em vosso favor. Então aqui ele está dizendo que ele, apóstolo Paulo, ele recebeu de Deus essa graça em favor deles. Então ele está falando a respeito do chamado dele como apóstolo. Verso 3 nós vemos que como por revelação me foi manifestado o mistério. Então é algo que Deus manifestou a ele. O apóstolo Paulo não era um grande estudioso do Antigo Testamento e descobriu lá textos com profecias misteriosas que estavam apontando. Não. Porque os fariseus, o grupo do qual ele fazia parte, foi inimigo de Jesus. Os saduceus, que é um outro grupo, mas que também conheciam a lei, o Antigo Testamento,
foram inimigos de Jesus. Os escribas foram inimigos de Jesus. Então aquelas pessoas que eram versadas na Bíblia, vamos falar assim, da época, eles rejeitaram a Cristo. Não foi algo que ele leu na Bíblia e chegou a essa conclusão. Não. Aqui ele está dizendo que essa revelação da dispensação da graça de Deus, da obra de Deus em Cristo Jesus, isso foi manifestado a ele. Deus manifestou de maneira sobrenatural. Olha como ele diz no verso 3: conforme vos escrevi acima, em poucas palavras. De forma que, quando ledes, ou seja, tudo que ele está contando no capítulo 1 e 2, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, tudo que o apóstolo Paulo pregava não é coisas que ele leu e chegou a essa conclusão. Porque os homens que liam a Bíblia naquela época não chegavam na conclusão que ele chegou. Os discípulos, com exceção de Paulo, nenhum deles era treinado como um fariseu, um rabino. Paulo era um rabino. Nenhum deles era treinado no estudo sistemático e profundo das Escrituras. E até mesmo o apóstolo Paulo, quando conheceu a Cristo, não foi por ler a Bíblia. O que diz lá em Atos 9? Que ele estava com carta dada pelo Sinédrio para ir a Damasco, na Síria, para prender e matar cristãos. E no caminho, Jesus Cristo apareceu para ele. Então a revelação que ele tem não é algo que ele tem por estudar a Bíblia. Ele tem porque o próprio Deus manifestou isso a ele. Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Pessoal, literalmente. Pessoal mesmo. Estar na presença de Cristo. Então por isso ele está dizendo, olha, as coisas que eu escrevi acima, as coisas que vocês estão lendo, que vocês vão compreender, isso daí foi me concedido, compreender isso, e vocês vão entender a minha compreensão, né, do mistério de Cristo, como diz no verso 4, isso daí foi dado para vocês. Eu sei dessas coisas para vocês. Deus me revelou isso para que vocês saibam. Vocês saibam. E que mistério é esse? O que é esse mistério de Cristo, que diz aí no verso 4? Vamos dar uma olhada? Verso 5. Esse mistério, que em outras gerações não foi manifestado aos homens, olha que interessante, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, é o que? Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, o que ele está ensinando para eles, o que ele tinha escrito anteriormente, é o quê? O Evangelho. E essa compreensão que ele tem do Evangelho, isso foi dado de maneira sobrenatural. Foi Deus quem revelou isso para ele. E Deus revelou isso para ele para quê? Para que ele pudesse compartilhar com a igreja. Poxa, que legal, pastor, coisa diferente, não imaginava nisso. E então quer dizer que esse mistério é o Evangelho, de que nós, membros do mesmo corpo, verso 6, e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus, ou seja, todas aquelas promessas do Antigo Testamento encontram seu cumprimento em Jesus Cristo. E aí a promessa, uma das principais promessas é que Deus teria um povo formado de vários povos, e que então, portanto, os gentios e os judeus estariam no mesmo povo, que foi o que nós falamos, né, no texto anterior. É isso que é o mistério? É. Então, qual é o mistério aqui do Evangelho? A igreja. A igreja é o mistério. Um povo formado de gentios e judeus, que fazem parte do mesmo corpo, e que estão unidos em Jesus Cristo, e que são coparticipantes das promessas de Deus em Cristo. Esse é o mistério, que antes ninguém sabia. Mas agora, por meio dessa revelação que ele deu a Paulo, e ele está escrevendo, nós sabemos. É isso. Esse é o mistério. Talvez você pense, nossa, interessante, mas como isso, de alguma forma, vai encorajar aqueles irmãos? Como é que aquilo vai, de fato, trazer algum tipo de ânimo? Quando nós olhamos o texto, meus irmãos, nós entendemos que aqui, essa verdade, né, que é ensinada, ela vai encorajar aqueles irmãos a entenderem quem eles são, conforme nós já vimos, né?
qual o chamado deles e qual o propósito de Deus para a vida deles. Seja qual for a dificuldade, provação, tribulação que eles enfrentassem, o fato de fazer parte da igreja seria o motivo forte o suficiente para que eles encarassem todas essas coisas, porque eles eram um povo eleito, separado, um povo ao qual Deus desenvolveu todo o seu plano de salvação a fim de formar ele. Então, ao saber isso, eles deveriam, na verdade, se alegrar, deveriam ser encorajados. Para a gente parece óbvio isso, mas para o povo de Israel não era óbvio, e para os gentios muito menos. Muito menos. Aqui o apóstolo Paulo, ele quer que eles entendam que eles tiveram o privilégio de saber o que é o evangelho e de entender o que é a igreja. E por causa disso, eles deveriam ser encorajados, porque eles sabiam de algo que a maioria das pessoas, do convívio deles, da família deles, conhecidos deles, não saberiam. Nem o povo de Israel, nem os gentios sabiam disso, não criam nisso, e eles sabiam. Isso deveria encorajá-los, isso deveria animá-los. Então aqui nós vemos esse texto que, primeiro, o apóstolo Paulo, ele é prisioneiro pela pregação do evangelho. Por causa do evangelho, ele se tornou prisioneiro. Também nós vemos que ele era um visionário do mistério do evangelho, porque Deus revelou a ele de uma maneira sobrenatural. E que o apóstolo Paulo também era ministro pelo poder do evangelho. Olha o que diz o verso 7. Fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedido conforme a atuação do seu poder. Então, esse evangelho, que é a aplicação, o resultado deste mistério, que é o plano de Deus de formar para si um só povo, eu recebi a incumbência, fui feito, eu recebi a incumbência de ser ministro desse evangelho, pregar esse evangelho, ensinar esse evangelho. E esse evangelho, ele é a atuação do seu poder. Final do verso 7 aí, olha aí. A atuação do seu poder. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele pregava com o poder de Deus. Que não é necessariamente o que geralmente o movimento pentecostal diz, que é toda vez que a pessoa prega tem um milagre, não é isso? Mas no caso dos apóstolos, isso acompanhou. Eles tinham a ação poderosa de Deus junto com a pregação deles. Irmãos, os apóstolos, eles não eram homens que passavam batido nos lugares onde eles estavam. Ou eles eram amados, ou eles eram odiados. É um dos dois. Eles nunca passavam batido, eles não passavam assim neutro. Certo? Inclusive, na própria cidade de Éfeso, se você volta lá para Atos, você vai ver que é dito que naquela cidade, após o ministério de alguns anos, ele lá, treinando liderança, investindo em homens, para que esses homens pudessem pregar a palavra, é dito que numa das pregações, enfim, das ministrações do apóstolo, uma grande multidão de pessoas levou artefatos de ocultismo para a praça e queimou livros de magia, coisas relacionadas ao ocultismo, que era a prática daquele povo, das pessoas daquela cidade. As pessoas daquela cidade, elas tinham contato com o sobrenatural, e a pregação do evangelho transformou aquela vida de tal forma que eles abandonaram o ocultismo e abraçaram o evangelho. Então eram coisas assim, é a manifestação realmente do poder de Deus. É isso que o texto está nos dizendo. O apóstolo Paulo aqui, ele quer animar aquela igreja em relação aos desafios que eles enfrentarão, e para isso ele está compartilhando, primeiro, que ele é prisioneiro por causa do evangelho. Segundo, que a ele foi dado o privilégio de receber essa revelação do plano de Deus, do que é. E terceiro, de ser o ministro do evangelho, por meio da atuação do poder de Deus. Vamos pensar as aplicações? Meus irmãos, quero deixar essas aplicações aqui com vocês. Primeiro, busque compreender mais profundamente a revelação de Deus, porque ela foi dada de maneira sobrenatural. Ninguém estudou para poder ensinar o evangelho, para entender o que é a igreja e o plano de Deus. Se Deus não tivesse dado essa revelação, ninguém saberia. É isso que quer dizer revelação. A revelação é algo que Deus deixou que nós soubéssemos.
E pode parecer irrelevante, mas pense como seria a sua vida se nós não soubéssemos o que é a igreja. Eu conheço Jesus, eu sei que Ele é meu Salvador, eu sei que morreu pelos meus pecados e que eu sou discípulo dEle. E aí, o que eu faço? Agora, fico na minha casa? Fico lendo a Bíblia? Fico orando na minha casa? Qual a próxima pergunta? Tá, ele fez isso. Pra quê? Vou fazer o que agora? Entendi. Muito obrigado, Senhor. O Senhor me salvou. Sou eternamente grato, louvado seja o seu nome. Eu faço o que agora? A gente não sabe. Se nós não soubéssemos o que é igreja, a gente não ia saber o que fazer. É simplesmente a parte que diz respeito entre a nossa conversão e a nossa morte. Pouca importância, né? É o centro da nossa vida. Assim, de maneira prática, da nossa vida com Cristo. Se você tirar a igreja do cristão, não tem cristão. Não existe. Você já viu jogador de bola que não joga bola? Pescador que não vai para a beira do rio? Ciclista que não anda de bicicleta? Isso é crente sem igreja. Olha como é que isso é importante. Isso é muito importante. Então, nos é dado, pelos escritos dos apóstolos, a entender o que é a igreja. E isso é muito importante porque diz respeito a quem nós somos, como povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Para quê? Se Deus não tivesse revelado a palavra de Deus, a gente não tinha como responder essa pergunta. A gente ia começar a cogitar. Eu acho que é para isso, eu acho para aquilo. Porque mesmo com a palavra tem um monte de gente que cogita, imagina sem. Ia ter até um motivo para cogitar, né? Porque não ia ter, então a gente ia ter que ficar cogitando. Mas tem. Então as pessoas cogitam porque não quer ler a Bíblia. Essa é a verdade. Se nós temos uma revelação sobrenatural, o que eu quero dizer para você é o seguinte: isso daqui é um presente de Deus, sabia? Porque isso daqui é um milagre. Isso daqui eu digo não de maneira desrespeitosa. Eu quero me referir à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é um milagre, porque ela é uma revelação sobrenatural. O apóstolo Paulo está lhe deixando de maneira bem clara: me foi manifesto, foi revelado. Eu tenho a compreensão do mistério de Cristo. Não fomos nós que entendemos isso aqui. É Ele e os outros apóstolos que compreenderam e supervisionaram para que o que está escrito aqui correspondesse ao que eles receberam de Cristo. Isso é muita coisa. Isso é um tesouro inestimável, muito valioso. Então, se nós temos algo assim, nós temos que buscar compreender de maneira mais profunda essa revelação, porque isso é um presente de Deus, isso é graça de Deus. De que maneira nós vamos fazer isso? Meditando na palavra, buscando em oração, pedindo ao Senhor que venha iluminar os nossos corações, ok? Aplicando a palavra de Deus, colocando ela no nosso dia a dia, porque não é algo trivial, é algo especial. Saber o que é o povo de Deus, ter acesso a esse mistério é muito importante, muito valioso, é um presente de Deus. E aí, ao passar dificuldades, deveriam se lembrar: essas pessoas estão me perseguindo, essas pessoas estão me barrando, essas circunstâncias estão acontecendo, mas eu tenho o privilégio de saber quem eu sou, de saber o plano de Deus, que eu faço parte do povo de Deus. Então, isso vai nos encorajar. A segunda coisa é que a partir do momento que nós entendemos o que é a igreja, o que é esse mistério que é a igreja, né? Esse plano de salvação, nós vamos começar a valorizar a comunhão cristã, que é a comunhão com o corpo. Se Deus nos deu a compreensão do seu plano, do que é a igreja, de maneira tão especial assim, isso quer dizer que a igreja é muito importante, e a comunhão com ela também. Porque aqui o apóstolo Paulo ele diz que ele recebeu essa revelação para eles, para que eles soubessem disso, para que eles fossem edificados. É para o benefício deles. Nós sabemos disso para o nosso benefício. Então, se é para o nosso benefício, é importante a igreja. Mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui está colocando a igreja no lugar de importância. E uma outra coisa
é relacionado a isso também. Somos um corpo multiforme em unidade. Isso é muito interessante, né? Quando ele fala a respeito dessa multiformidade, né? Nós somos aí cordeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes do Evangelho, essa expressão multiforme da graça de Deus. E isso é a comunhão cristã. Terceira aplicação é compartilhar o Evangelho. O que nós recebemos de Deus devemos compartilhar. E aqui, irmãos, é no poder de Deus. Só que o poder de Deus não é o que geralmente as pessoas dizem. O poder de Deus é o poder de Deus. É Ele quem vai manifestar o seu poder como Ele deseja que seja. Nem eu, nem ninguém vai dizer como Deus vai manifestar o poder dele. Ele não pode, obviamente, fazer algo contrário à sua palavra. Isso ele não pode fazer. E não vai fazer porque ele não tem nenhuma contradição nos seus atos. Contudo, eu e você pregamos o Evangelho confiantes no poder de Deus. A começar o poder de colocar um coração de carne aonde antes havia um coração de pedra. Para mim, sinceramente, é o maior dos milagres que existe. E isso para mim é um milagre maior do que uma pessoa num caixão levantar e andar. Conseguir convencer uma pessoa a mudar o coração como o Evangelho faz. Irmãos, as pessoas elas não mudam nem sobre ameaça. O que dirá outra coisa. Agora, uma pessoa ouve uma mensagem e ela muda de vida. Se isso não for poder, eu não sei o que é. Isso é poder de Deus. E é dependente desse poder que nós pregamos. E é dependente desse poder que o apóstolo Paulo pregava, conforme está dito aí no verso 7. Então vamos lembrar algumas aplicações desse texto? Primeiro, busque compreender a revelação de Deus. É algo muito importante para a minha vida e para a sua. Busque também valorizar a comunhão com o corpo de Cristo, porque ele é muito valioso e ele é algo único, porque ele é um corpo em unidade de uma multiforme expressão da graça de Deus, com pessoas de idades diferentes, contextos diferentes, né? Histórias de vidas diferentes, mas todos unidos por meio do Evangelho em Cristo Jesus. É isso que é a igreja. É isso que é a igreja. Terça-feira nós estávamos falando sobre isso no PG, né? É absurdo que a igreja seja formada apenas de uma faixa etária, de uma classe social, de um determinado grupo. Isso não existe. A igreja é formada de pessoas de diferentes idades, diferentes contextos sociais, enfim, étnicos, e seja lá mais o que possa nos diferenciar, porque o Evangelho é para todos os povos. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. Então, nesse sentido, o Evangelho é para todas as pessoas. Qualquer pessoa que crê no Evangelho pode fazer parte da igreja, conquanto que creia. Vimos isso na mensagem a respeito do Deus inclusivo e exclusivo, né? Que meditamos sobre essa verdade. Vamos para a segunda lição? Podemos ser encorajados pela certeza do testemunho apostólico. Podemos ser encorajados pela certeza do testemunho apostólico. Aqui o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais desse chamado dele e de como isso é muito importante. Primeira coisa que a gente vê no texto do verso 8 ao 9 é que ele não via o chamado dele como um fardo. E isso também é algo que nos faz pensar sobre esse encorajamento que ele quer dar, né, àqueles irmãos. Ele não vê o chamado dele como um fardo, muito pelo contrário, ele vê como um privilégio. E, em parte, é baseado nisso que eu sempre digo, apesar das minhas limitações, que para mim pastorear é um privilégio. Porque se o apóstolo Paulo via como um privilégio, como eu não vou ver assim? Não posso ver diferente. Olha o que ele diz: a mim, o menor entre todos os santos, ou seja, quem compreende o Evangelho não tem espaço para orgulho em seu coração, já começa por aí, foi concedido. O que é ser concedido? Foi dado, é um privilégio, é um presente, uma bênção. Foi concedido duas coisas. Ele vai falar aí, no verso 8 e no verso 9. Foi concedido a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Grava essa expressão, riquezas insondáveis de Cristo. Pensa na profundidade do que quer dizer essa expressão. Por isso que a gente sempre fala, né? As riquezas ou os tesouros da graça de Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é incomparável. Ele é a pérola de grande valor. Ele é a riqueza incomparável. Nada se compara a ter Cristo Jesus. É algo tremendo.
Tremendo. Você pode pensar qualquer coisa nessa vida que seja valioso para você. Talvez até o seu videogame, seu brinquedo, seja lá, né, criançada? Isso é mais importante, Jesus é mais importante do que essas coisas. Jesus é mais valioso, Ele é mais tremendo. E aqui ele vai dizer que a Ele foi concedido a graça, o privilégio de anunciar aos gentios, que no caso era aquela igreja de Éfeso, justamente isso, as insondáveis riquezas de Cristo. Agora pensa, o que é uma riqueza insondável? O que quer dizer insondável? Bom, insondável é o que não dá para sondar. O que é sondar? É você pensar, refletir, pesquisar, avaliar, né? Correr atrás dele para tentar entender. Quando ele fala a respeito de riqueza insondável, o que me vem à mente é: você não tem como valorar. O que é valorar? Por valor. Por valor. Se alguém chegar para você e falar assim: quanto custa o seu carro? Você vai dar o preço. O meu não é muito, mas é uma benção. Quanto custa o seu carro? Sei lá, 25 mil, 30 mil, 40 mil, 80 mil, 100 mil, não sei. Que agora carro popular está 120 mil nesse país, né? Eu fico imaginando os de luxo, né? Enfim. Quanto custa o seu carro? Você vai dar preço. Quanto custa uma daquelas obras de arte que só tem, assim, uma que tem nesses grandes museus do mundo? Para mim nada, pastor, é só um negócio lá que o pintor lá, não entendo muita coisa daquilo não. Tô falando das obras de arte, não esse negócio que o pessoal pega a lata de 3 cores de tinta, joga lá e fala que é arte moderna, né? Que você tem que interpretar. Não, longe disso. Arte mesmo, né? Quanto custa? Não tem preço. Vou dizer uma outra coisa. Talvez agora fique mais claro. Quanto custa para você uma lembrança de alguém que você já perdeu, que você guarda com carinho? Quanto custa para você? Eu quero comprar. Quanto custa? Tem preço? Não tem preço. Entendeu? É isso. Você não consegue valorar. Algumas coisas a gente valora, outras não. E aqui ele está dizendo insondáveis riquezas pensa aí, quanto vale o Evangelho? Qual o valor disso? É a mesma coisa que você tentar imaginar o seguinte: eu já fiz isso aí em casa. A gente fala assim: Deus é infinito. Deus é infinito. Estava explicando isso para o Natanael. Deus é infinito. O que quer dizer isso? Que ele é infinito. Tá bom, mas o que quer dizer isso? Que ele é infinito. Tá, mas explica para mim o que é infinito. Que não tem fim. Tá bom, mas o que quer dizer não tem fim? Não dá para entender. É muito profundo. A riqueza insondável é uma riqueza que você não consegue valorar. Você não tem como colocar valor. Porque não tem como, você não tem fator de comparação. Carro você compara, casa você compara, sei lá, alguma coisa que você gosta, você compara. Mas no caso das riquezas em Cristo, não tem fator comparativo. As moedas, elas geralmente têm uma moeda que vai ser o fator de comparação. No mundo hoje é o dólar, no passado já foi outras, hoje é o dólar. O dólar está 5 e pouco, né, se eu não me engano. Então ela é, entendeu? Tudo oscila nela. Mas riqueza em Cristo, com o que você compara? É disso que nós estamos falando. E é isso que o apóstolo Paulo estava anunciando. A gente não para pensar a respeito do que é o Evangelho. Mas quando a gente entende o valor singular dele, é por isso que as pessoas marcharam para a morte louvando o Senhor. Porque por mais que a sua vida seja preciosa para ela, porque é uma vida, né? A gente não quer perder a nossa vida. Comparado com as riquezas em Cristo, insondáveis, estou indo. Entendeu? É tão valioso que nem se você usar a sua vida é fator comparativo de valoração. É isso que ele pregava. É desse Jesus que nós estamos falando. É desse Evangelho que nós estamos de fato tratando. Então ele vê isso como um privilégio, uma graça. Então a ele foi concedido esse privilégio. E ele diz no verso 9, de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério. De novo, essa administração é a obra de Deus, de como Deus desenrola esse mistério.
que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Olha isso, o plano de Deus é algo que existe na eternidade. O plano de Deus não começou em João 3,16, nem em João 1. Ele começou na eternidade. Quando Deus criou todas as coisas, quando Ele disse, haja luz, né? E todas as coisas que estão lá em Gênesis, conforme diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então quando Ele criou todas as coisas, o plano de Deus já existia. Já estava lá. Era um mistério. E ninguém conhecia, que é o que Ele diz. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus, por isso que eu disse multiforme, né? Seja manifestada. Ou seja, que nós saibamos por meio da igreja. Olha o papel da igreja nisso. E aí, aqui tem algo muito profundo. Esse texto é um texto desafiador porque ele tem tanta coisa profunda para reflexão, que é um exercício para você caminhar comigo, mas eu quero que você faça esse esforço, né? Somente as crianças, é um desafio, eu sei que para elas é. Mas olha o que ele vai dizer agora, presta muita atenção, no verso 10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Ou seja, agora essa multiforme sabedoria, ela é manifestada pela igreja aos principados e poderios nas religiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Mas especificamente no verso 10, olha o que nós percebemos. O que quer dizer principados e potestades, ou principados e religiões celestiais aqui? Se refere a seres angelicais, a seres espirituais. E aqui ele está dizendo que esse mistério, ele é revelado pela igreja de tal forma que os anjos testemunham isso. Nossa, pastor, que coisa estranha, nunca tinha lido isso aqui. Pois é, está aí. Tá, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, vem comigo. Quando nós compreendemos o Evangelho, que é essa obra de Deus, né, esse plano já feito desde a eternidade, nós cremos nele e nós vivemos ele na nossa vida, os anjos testemunham isso, porque eles são testemunhas da aplicação da obra de Deus na vida da igreja. Quando eu e você pregamos o Evangelho para uma pessoa, é o desdobramento disso. Olha a profundidade do que é pregar o Evangelho e a profundidade que é não pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho para uma pessoa, às vezes você acha que você tá só você lá e a pessoa ir falando. Os anjos testemunham isso, porque é isso que está sendo dito aqui. Que agora, essa multiforme sabedoria de Deus, que é manifestada por meio da igreja, ela é manifestada aos... Eu estou lendo aqui no século 21. Olha como é que está na sua aí. Aos. O que quer dizer aos? Para os. É um a, que é uma preposição no sentido de a, né? Para. E os. Então quer dizer que nós manifestamos a igreja para alguém. Para quem? Aos principados e potestades das religiões celestiais. Os anjos testemunham o que a igreja faz. Tanto anjos bons quanto demônios. Que estranho, pastor. Mas tem outros textos na Bíblia que falam disso. Eu lembro uma vez que, falando a respeito da importância do culto, de ter um coração que realmente busca temor e solenidade no culto, com liberdade, mas temor e solenidade, eu citei o texto de 1 Coríntios 5. E lá nesse texto fala a respeito da questão do véu, da mulher, do cabelo, que é muito mal interpretado nas igrejas, questão de não pode cortar cabelo, não é disso que está falando o texto. E lá fala que elas devem ter esse sinal de submissão aos seus maridos, porque a esposa é a glória do marido, lá diz, e dá um motivo. Por quê? Por causa dos anjos. Os anjos testemunham o culto. Os anjos testemunham o culto. Com isso eu não quero dizer que tem anjo voando, né, como diz o padre Marcelo, não é nada disso. A ideia é mostrar para vocês que tudo o que acontece na nossa vida espiritual como igreja, o céu, de certa forma, né, com todas as artes, nós não cremos em intercessão de santos, tá bom? Mas com todas as artes, o que quer dizer é que o céu, de alguma forma, testemunha. Os seres angelicais, eles veem isso, porque é que é dito que essa sabedoria, ela é manifestada pela igreja
aos principados e potestades nas regiões celestiais. Então quer dizer que o que você faz da sua vida espiritual como parte da igreja é testemunhado pelos anjos. E a primeira vez que eu vi isso, alguns anos atrás, eu fiquei com muito temor. Sabe por quê? No mundo hoje nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas. Um pouco mais, talvez. Bastante gente, né? Na época do apóstolo Paulo não era tanta gente assim, mas ainda era bastante gente. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Você sabe o que quer dizer essa expressão, Senhor dos exércitos? Ela quer dizer duas coisas no Antigo Testamento. Primeiro, os exércitos mesmo. Mas também quer dizer os exércitos celestiais. E aí, ouvindo a respeito da doutrina dos anjos, que é uma doutrina às vezes que é pouco estudada, quem sabe um dia a gente pode estudar ela, parece que tem uma relação entre exércitos celestiais e estrelas. Vocês fazem ideia de quantas estrelas existem no universo? É bilhões. Bilhões de trilhões e trilhões de trilhões. É muito mais do que quantidade de seres humanos. E aí, vendo o pastor que estava explicando, ele faz essa analogia. É algo interessante estudar. Se o número de anjos é similar ao número de estrelas, tem mais de um anjo por pessoa. Na verdade, eu não diria um. Centenas ou milhares. Porque a Bíblia diz que nos céus há miríades e miríades e miríades de anjos. O exército celestial é gigantesco. Agora pensa bem, se eu chamar um de vocês aqui à frente para dar uma palavra, como é que você vai ficar? Passando mal, né? Um outro talvez não, né? Mas no geral a pessoa fica acanhada. E se você soubesse que os céus testemunham a sua vida como parte da igreja e que é seu papel testemunhar isso, como é que fica? Isso te encoraja de certa forma? Não, pastor, isso me dá medo. Então, essa é a ideia. É você entender duas coisas. Primeiro, o privilégio que é fazer parte da igreja. Tudo que a igreja está fazendo como povo de Deus, isso daí está testemunhando diante de Deus e das hostes celestiais o que Deus está fazendo na igreja, porque Deus está vindicando a sua glória no seu povo. Ele está dizendo às suas hostes celestiais: vejam como é meu povo, vejam porque eu morri, vejam manifestar a minha glória entre eles, vejam eu manifestar a minha graça entre eles, vejam como eu transformo vidas e pego inimigos e transformo em adoradores. É isso que Deus faz. Vamos mais um texto, só para te ajudar a entender isso. Livro de Jó. Como é que é o livro de Jó? Não estão os anjos na presença de Deus e de repente coloca-se Jó no meio da história? Agora, no livro de Jó, Jó sabia disso? Não. Mas aconteceu, não aconteceu? Sim. Então quer dizer que a vida de um justo está sendo de certa forma assistida pela corte celestial? Sim, a corte celestial assiste a vida dos santos. Assiste a vida da igreja. Então, assim, vamos pensar agora, né? Falar de uma maneira, assim, equilibrada por causa das crianças. Todas as besteiras que você fala quando você está bravo, brava, sua ira, fofoca, rancor, todas as coisas que nós fazemos escondidinhos e que ninguém vê, não é só Deus que vê. Tem mais gente que vê isso. Gente, não pessoas. Mas os seres celestiais, eles testemunham o que é a igreja. Tem mais gente de olho em você. Olha o privilégio e a responsabilidade que é fazer parte da igreja. Não consigo ver de outra maneira esse texto. Esse texto fala que a igreja, ela vai manifestar essa multiforme sabedoria de Deus nas nossas vidas ao crermos no Evangelho, ao vivermos o Evangelho, aos principados e potestades, para que eles, tanto os que são fiéis a Deus, quanto os demônios que são infiéis, possam testemunhar a obra de Deus na vida da igreja. Então, cuidado. Não é porque nós não estamos vendo que não existe. Não é por causa disso. Já imaginou, criançada? Tudo isso acontecer? Acontece. Deus está vendo. Não é só Ele, toda a sua corte celestial está vendo. E é para isso que nós tivemos acesso a esse conhecimento. Na sequência, nós vemos também algo interessante, no finalzinho, verso 11. Portanto, então ele dá todo esse argumento. E olha como é que ele fecha aí no verso 13, perdão. Olha como é que ele fecha. Portanto, peço-vos
que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Então aqui ele está preocupado com aqueles crentes para que eles não desanimem ao saber de todo o sofrimento que ele tem enfrentado como prisioneiro pelo Evangelho. Então fala assim, olha, tudo isso que eu contei para vocês, do meu chamado, do meu privilégio, do que eu sei e do fato de eu estar preso, não desanime por isso. Não faça isso. Por quê? Porque tudo isso é por vossa causa. Olha o que ele diz, que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa, elas são a vossa glória. Eu fiquei pensando aqui no verso 13, o que quer dizer esse vossa glória? Vossa glória? Tribulação é vossa glória? Quer dizer que ele passa a tribulação e o mérito é nosso? Não. Sabe por que é vossa glória? Porque essa glória de sofrer pelo Evangelho, de pregar o Evangelho, de saber o que é o Evangelho, do que é o plano de Deus, o que é a igreja, todo o impacto, profundidade, e de sofrer por isso, não é privilégio só do apóstolo Paulo, é da igreja também. Então ele está vendo todo esse processo de saber, de pregar e de sofrer como parte da glória de Deus manifesta na vida dele. E essa glória não é só na vida dele, é na vida dos crentes. Então, participar disso não era uma glória só para Paulo, deve ser uma glória para a gente também. Porque quando nós somos isso que o texto diz, isso tributa glória ao nosso Deus. Saber dessas coisas, pregar essas coisas, viver essas coisas, defender essas coisas, tudo que é dito aqui é uma glória diante de Deus. E não é a glória só do apóstolo Paulo, é uma glória nossa. É como ele diz, é vossa glória. É por isso que é vosso, é nosso. Nós somos chamados a isso também. É parte do nosso chamado. Então aqui algumas aplicações. Primeiro, aqui eu gostaria de colocar esse ponto. A questão da confiabilidade da nossa fé no testemunho apostólico. Meu irmão, minha irmã, ninguém aqui viu Jesus. Ainda. Um dia vai ver. Ainda não viu. E o pessoal geralmente quer demorar para ver. Apesar de que ama Jesus, mas a gente quer demorar, né? Mas aqui ninguém ainda viu Jesus. Como é que você sabe o que Jesus ensina? Por causa dos apóstolos. Toda a nossa fé, ela está baseada no testemunho dos apóstolos. Nós seguimos a eles, é o ensino deles. O apóstolo Paulo, Pedro, Mateus. Lucas escreveu o evangelho dele orientado pelo apóstolo Paulo. Marcos escreveu o evangelho dele orientado pelo apóstolo Pedro. Os apóstolos estão com suas mãos em todos os livros do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento ele está embasado no que Jesus Cristo entregou para os apóstolos. Eu e você acreditamos na palavra do apóstolo. Então, eu me lembro aqui, quando eu estava meditando sobre isso, de uma frase que eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falar alguns anos atrás, falando sobre o chamado movimento apostólico. Ele fala algo interessante. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não tem apóstolo hoje em dia, meus irmãos. Os que realmente existiram estão todos mortos. E é na palavra deles que nós acreditamos. Então, se vier um outro apóstolo hoje em dia, ó, vai fora. Como ele disse, apóstolo bom é apóstolo morto. Se não está morto, não é bom não. Agora, os que morreram, que nós temos aqui, esses são os que nós seguimos. Nós seguimos os escritos dos apóstolos. E é interessante que isso tem que trazer segurança ao nosso coração. De que maneira? A Igreja Católica ensina que eles têm um magistério infalível. O que é isso? Magistério é ensino. A palavra tem a ver com ensino. Tanto que antigamente tinha o curso de magistério, né? Então eles acreditam que os cardeais, os bispos, os arcebispos, né? O Papa, todos eles quando se reúnem, o que eles decidem que é fé é infalível. O que eles dizem está dito e ponto, acabou. Isso não é bíblico. Em nenhum lugar da Bíblia diz que quando esses homens se reúnem, o que eles dizem é infalível. Então não existe um ministério humano nessa terra infalível. Mas existe um magistério infalível sim. Aonde? O dos apóstolos. Esse magistério apostólico aqui, ele é infalível. Mas ele não é infalível em tudo que os apóstolos disseram. Porque tem coisas que eles disseram que não está aqui. Então essas coisas não são. Mas o que está aqui é.
Então, tudo que os apóstolos disseram é autoritativo, é infalível, não tem erro, você pode acreditar. Por quê? Porque o pastor disse? Não, porque eles mesmos testemunharam que eles receberam isso de maneira sobrenatural. Então, a fé, ela não é irracional, ela tem uma base, mas ela é sobrenatural. A fé é sobrenatural. E aí tem essas referências que estão sendo colocadas aí, né? Que nos ensinam uma coisa. Eles têm uma outra doutrina que eles acreditam na chamada sucessão apostólica. O que é essa doutrina? É que para a pessoa ser um bispo, tem que um outro bispo consagrar ela. E esse bispo tem que ter sido consagrado por um outro bispo, e um outro bispo a chegar até os apóstolos. Eles acreditam que eles têm uma linha ininterrupta de bispos que consagraram outros bispos, e que lá o primeiro foi consagrado pelos apóstolos. Como é que a gente pode saber que isso é verdade? Primeiro, que não tem base bíblica isso. Segundo, que como é que você sabe que essa linha é verdadeira? Então, essa não é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica ensina outra coisa, que é o que está no texto aí. O que recebeste de mim, isso confia a homens fiéis, para que eles transmitam a outros. Então, como é que esse magistério infalível dos apóstolos que está aqui na palavra de Deus, ele é confiado às pessoas por meio de uma linha de pessoas que um passa para o outro? Não. É por meio de homens que seguem o ensino dos apóstolos. É uma sucessão não apostólica por linha, é uma sucessão apostólica pela palavra. Aonde houver homens que estão seguindo a palavra de Deus e que são aptos para isso, eles estão ensinando a palavra e o ensino dos apóstolos. Então, portanto, quando um pastor está ensinando a palavra de Deus e nós temos dificuldade de crer, esse que é o ponto. Você não está rejeitando o pastor, você está rejeitando o ensino do apóstolo. E se você está rejeitando o ensino do apóstolo, você está rejeitando o ensino de Cristo. Isso é muito sério. Entendeu? Eu construí tudo isso para chegar nesse ponto. Se eu chegar aqui e falar, eu sou um apóstolo, eu tenho autoridade, sai dessa, não tem nada a ver. Apóstolo bom, apóstolo morto, né? Mas se um pastor vem aqui, abre a Bíblia e ensina o que os apóstolos ensinaram, e ele é um homem capacitado para isso, segundo os critérios que os apóstolos colocaram, que é como está em Tito, né? Conforme a referência está aí, homens capazes para fazer isso, meu irmão, minha irmã, seja atento a isso, porque ele não está ensinando o que vem dele, ele está ensinando o que vem dos apóstolos. E aí você está tendo acesso a um conhecimento que Deus deu a eles. Nenhum apóstolo fez seminário, não. Eles receberam tudo que eles sabem de Deus. E se nós não crermos nisso, nós estamos rejeitando o conhecimento que Deus deu. Isso é muito importante. O que os apóstolos dizem tem um peso excepcional sobre a nossa vida. Considere isso. Porque esse é o argumento do apóstolo Paulo quando ele fala que ele recebeu essas coisas. Se o apóstolo Paulo disse que mulher não pode ser pastora, a gente não discute isso. Se o apóstolo Paulo disse que não pode haver divórcio, a gente também não discute isso. E está lá. E não foi a Piba que inventou. É o ensino do apóstolo. Então, o que as igrejas fazem é um desserviço. Porque elas acham que podem ser mais justas, mais santas e mais sábias do que os apóstolos que receberam o ensino do próprio Jesus Cristo e escreveram. Isso é muito sério. As igrejas estão rejeitando o ensino apostólico e a igreja ela é fundamentada nesse ensino. Não está aberta a discussão. Não está aberto para reanálise. Você só pode crer ou rejeitar. O apóstolo Paulo quer deixar isso claro para eles. Vocês têm um privilégio de saber isso e de crer nisso. E aí tem aqui mais algumas aplicações, né? Passar rapidinho delas. Reconheça a sabedoria de Deus, o caminho dele é mais alto e mais sábio do que o nosso. Se Deus permitiu que nós tivéssemos conhecimento e esse plano se desenvolvesse dessa forma, ele é mais sábio. Se ele permitiu que o apóstolo Paulo passasse por tantas tribulações, ele é mais sábio. Ele sabe o que está fazendo. E isso daqui, meus irmãos, é muito importante. No verso 1 ele diz, sou prisioneiro por causa de vocês.
No verso 7 ele diz, porque fui feito ministro do Evangelho. No verso 8 ele fala que a ele foi concedido o privilégio, a graça de poder ensinar essa mensagem que ele entendeu, que o próprio Senhor revelou a ele. Ele tem um conhecimento sobrenatural. Deus ensinou para o apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso para ele. E por fim, ele diz que eles não devem desanimar, porque as tribulações e provações que ele está passando, tudo isso faz parte do plano de Deus sendo cumprido na vida dele. Isso é a glória de Deus nele. Então, se Deus entendeu que aquele fariseu, ímpio, inimigo da igreja, deveria se converter e ser um dos grandes apóstolos dele, como ele mesmo diz, apóstolo aos gentios, quem somos nós para questionar o plano de Deus na nossa vida? A gente tem que aceitar o que Deus quer fazer por meio da nossa vida. Você não sabe o que Deus quer fazer por meio da sua vida. Deus é mais sábio do que nós. Deus é mais poderoso do que nós. Ele é Deus. Meus irmãos, Deus nos trouxe para cá há cerca de 3 anos atrás. Ele pode nos tirar também, ou pode nos deixar aqui. Eu não sei. Ele sabe. Mas seja o que for, o que Ele quer é melhor. O que Ele quer é melhor. Então, quando você fica lutando contra a vontade de Deus, você está lutando contra uma muralha inexpugnável. Você não vai conseguir vencer. Não tem jeito. Aceite o que Deus tem para a sua vida. É melhor. Você não imaginou se o apóstolo Paulo ficar, mas eu estou preso. Entendeu? Ele diz, olha, não desanima. Eu aceito a vontade de Deus para a minha vida. Nós aceitamos as coisas boas. Por que não vamos aceitar as difíceis? Nós somos tão importantes e valiosos assim, que nada pode nos tocar. Não foi o que o apóstolo Paulo pensou. Cada um de nós tem um plano de Deus para nós. E nessa somatória de planos, nós temos o plano maior de Deus. Temos que aceitar isso. É o melhor. Sem sombra de dúvidas, é o melhor. Quanto mais cedo aceitarmos isso, menos sofreremos. E terminando, reconheça a graça de Deus em sua vida. Reconheça que a você foi dado a graça de saber todas essas coisas e de viver segundo o plano de Deus. Louve o Senhor por isso. Reconheça a graça dele. O apóstolo Paulo não reclama de estar preso. Ele chama isso de graça, privilégio. Gente, só quem entender o evangelho diz isso. Se a pessoa não entender o evangelho, ela nunca vai falar isso. Você conhece alguém que fala isso? Que não entendeu o evangelho? Não tem como. Só se a gente entender o evangelho, de fato, a gente pode dizer essas coisas. Então reconheça o plano de Deus, aceite e reconheça a graça de Deus na sua vida. Louve Ele por isso. Vamos já aplicar esse último princípio, essa última aplicação? Vamos colocar de pé. Vamos louvar a Deus.